Olá, pessoal, bom dia. Bem-vindos então a mais uma aula, né? Mais uma aula de geografia que a gente vai ter. E na última aula eu mandei para vocês um texto para vocês copiarem sobre o continente americano. Lembra que eu falei lá no comecinho das aulas, quando a gente se conheceu, o que vocês iam estudar em geografia? Eu falei que vocês iam estudar sobre os continentes e o primeiro que vocês iam começar a estudar é o continente que a gente habita, né? O continente então americano. E eu mandei para vocês então um texto demonstrando um pouquinho dos aspectos naturais, né, dos aspectos físicos e também a divisão regional, né, como é que a gente tem essa divisão, então, da América, né, como é que ela é feita, por que a gente tem a divisão que temos atualmente. Bom, o continente americano, se a gente pensar em termos de hemisférios, né, lembrando lá os conteúdos de sexto ano, vamos ver se vocês são bons nisso ainda, a gente fica inteiramente no continente oeste, tá? Nós somos o único continente do mundo que fica inteiro, tá? Na disposição, então, do oeste. Então, nós estamos, né, a oeste, em termos continentais, e somos divididos, então, entre os hemisférios norte e sul, tá? Então, a gente tem alguns países do continente que estão em dois continentes, né? Em dois hemisférios, oeste e norte. Alguns estão oeste e sul. E há aqueles, como o do Brasil, né? Que estão, então, a oeste, a sul e um pedacinho bem pequenininho, né? Ao norte. Uma coisa mínima, mas então estamos em três hemisférios. Bom, esse continente, então, é um continente novo, né? É o novo mundo, é o novo continente que se reconhece, né? Que os europeus vão ter. E aí, bom, a gente vai tratar dessa historinha do continente um pouquinho mais pra frente. Por enquanto, a gente vai tratar, então, dos termos naturais. É um continente muito longo, é um continente extenso, tá? No sentido norte a sul. Ele é um continente que tem variações, então, de latitudes. E isso interfere em clima, isso interfere na diversidade natural, na vegetação, tá, pessoal? Então, isso interfere nesses aspectos. A gente tem, então, o continente dividido em porções, então a gente tem a parte setentrional, que pega então a parte norte, a gente tem a parte meridional, né, mais para baixo, que é o sul, e aí a gente também tem nós somos banhados por três oceanos, então a gente tem, na verdade, desculpa, quatro oceanos. Nós temos, então, o glacial ártico, né, que é muito difícil de navegar, porque é congelado. Nós temos o oceano Antártico, né, também com dificuldade de navegação, mas mais plausível a navegar do que o Ártico. E os dois oceanos navegáveis, né, e que dão, então, ligação desse continente com o restante do mundo, né, por ambos os lados, porque a gente tem uma esfera, né, então por ambos os lados é o Atlântico. Então a gente tem, né, pelo Atlântico a gente se liga à Europa, a gente se liga a uma parte da costa da África, né, a parte do Atlântico, e a gente tem o Pacífico do outro lado, né, do lado oeste, e aí a gente tem o Pacífico ligando então a outra costa da África que tem a ligação com o Pacífico, a Índia, a Ásia, né, então China, Japão, então a gente tem o continente ligado, né, por esses dois oceanos. E a gente tem no centro da América, né, na parte da América Central, o Canal do Panamá, que foi construído então pelos Estados Unidos no país panamenho, que é onde tem uma abertura e faz uma interlocução entre o Oceano Atlântico e o Pacífico. Então, naquela faixa, né, do Canal do Panamá, é possível tu passar de um oceano para outro, né? Então a distância encurta muito. Nós temos então uma grandíssima diversidade vegetal por conta e climática, né, por conta do tamanho do continente, por essa extensão inteira, né. A gente tem grandes massas de ar, de bloqueio que vêm de ambos os oceanos, né. E a gente tem então a questão climática, por exemplo, a zona
do norte, ela é mais suscetível, então, a tufões, a furacões que vêm lá do Oceano Pacífico, né? A gente tem o frio muito mais intenso, então pega muito menos sol no inverno, né? Então, a gente tem neve, a gente tem em algumas regiões do norte um frio muito forte. A gente já vai ter na América Central e na América do Sul um clima bem mais ameno, né? Mais voltado para o tropical ou subtropical. A gente vai ter, então, uma condição de relevo bem diversificada, então a gente passa a ter alguns vulcões no continente, a gente tem uma grande extensão de placas tectônicas, por exemplo, o Chile é um dos países onde tem uma incidência de placas tectônicas, ele fica então sobre o meio, então é um país que sofre constantes terremotos e por conta disso uma grande alteração no relevo, né, haja vista então, por exemplo, que a gente tem hoje a Cordilheira dos Andes, né, que é fruto dessas movimentações de placas tectônicas, de condições externas, né, por conta da neve, do frio, então a gente tem a Cordilheira dos Andes aqui. A gente tem vegetações típicas que a gente vai encontrar somente em alguns lugares, por exemplo, a questão da taiga, né, a floresta de taiga, que é uma vegetação típica somente do norte, né, lá da região dos Estados Unidos, que a gente não vai ter para cá. A gente vai ter pradarias, que é o pampa, né, o pampa gaúcho, que a gente tem no Rio Grande do Sul, que a gente tem na Argentina, no Uruguai. E a gente vai ter, por exemplo, né, savanas, né, onde tem savana, professora, não uma savana como a da África, mas parecida, que é o cerrado que a gente tem no Brasil, né, não tem em outras partes do continente, mas tem na América. E, né, a maior biodiversidade do mundo, que é a floresta amazônica, né, onde a gente tem o maior controle de biodiversidade do mundo e que está dentro desse continente, então, que a gente tem, tá, pessoal? E, então, a gente tem essas variações, né, de clima por conta da questão da latitude, por conta da extensão do território. E a gente tem algumas divisões regionais da América. Lembra que eu falei para vocês? Nós temos duas divisões. A primeira é a divisão de América Central, Norte e Sul, que divide o continente em três partes. A maior, né, com maior concentração de território, maior extensão territorial, que fica no norte, né, aonde tem mais proporção de terra, aonde tem uma faixinha menor, que é muito estreitinha em algumas ilhas, que é a América Central, e o restante, então, de proporção territorial, a América do Sul, tá, pessoal? Então, a gente tem essas três divisões. Essas divisões, elas foram feitas a partir das questões etnolinguísticas, né, pela questão da língua, pela questão territorial e também pela questão do clima, né, essas variações climáticas, tá? Então, essa divisão regional, ela tem essa classificação de agrupamentos de americanos, tá? E a segunda divisão que a gente tem é a divisão, então, da separação entre a América anglo-saxônica e a América Latina. O que faz essa separação? Bom, dois aspectos. Um aspecto é a língua, né? Então, a América anglo-saxônica é todos os países que falam línguas derivadas dos saxões, que seriam o inglês, né? Então, a gente tem, né? Teria, então, países que falariam essa língua na América, que são os Estados Unidos, uma parte do Canadá, algumas ilhas, né, do Caribe. Por exemplo, a Guiana fala inglês, o idioma oficial da Guiana. A Guiana é aqui na América do Sul, mas ela entra dentro do contexto da América anglo-saxônica, por questão linguística. E a segunda é a questão financeira. Por exemplo, por que eu falei parte do Canadá? O Canadá tem uma parte dele que fala sim, né, derivado das línguas saxões, que é o inglês, mas o Canadá tem uma boa parte dele que fala francês, então ele poderia pertencer a ambos, né, mas não, porque o francês é uma língua derivada do latim, né, a América Latina são todos os países que derivam da língua latina. As línguas latinas derivam da grade do latim são português, espanhol, italiano e francês, então são essas quatro línguas. Só que essa classificação da anglo-saxônica, ela entra também a questão de países desenvolvidos,
né, ela entra também a questão de países que estão num grau de desenvolvimento maior do que os países, então, da América Latina, né? Então, do México para baixo, quase todos os países da América são latinos, tá? A gente tem alguma ilha ou outra ali na América Central e a gente tem na América do Sul, então, a Guiana, tá, pessoal? O restante são todos países em desenvolvimentos ou até em subdesenvolvimentos, que é o caso, por exemplo, do Haiti, né, por questões de guerra civil, por questões, né, de, enfim, históricas, né, de ocupação, enfim, né, são diversos problemas, tá? Então, a gente tem países em desenvolvimento de industrialização, que são o México, que são a Argentina, que é o Brasil. O Brasil é gigante da América do Sul, né, o maior país da América do Sul. E também tem uma questão, né, nós somos o único país da América do Sul que fala português, né, então não tem mais outro país que fala. Então, os outros todos falam espanhol, por isso que é muito mais fácil a comunicação e até a interação entre culturas, né, de um uruguaio com um boliviano do que nós com eles pela questão própria linguística, né? Então, isso complica, né, essa divisão. Bom, pessoal, essa é a parte mais tranquila. Eu passei para vocês, então, além do texto que vocês já copiaram no caderno, eu passei alguns exercícios, tá? Então, eu vou abrir aqui para a gente conversar. Gente, o primeiro exercício tem a análise de 5 mapinhas, tá? É um globo terrestre com a exemplificação, então, do que seria o continente americano, tá? Vocês não precisam copiar esse desenho no caderno, ok? Tá? Vocês vão olhar, vocês vão numerar a coluna, vocês vão colocar só a resposta no caderno. Se alguém tiver uma impressora, tá? Dessa vez, eu vou liberar. Aí pode imprimir, então, o exercício, colar e fazer o exercício no caderno, tá? Daí fica com o mapinha. Se não, copia no caderno normal, mas, né, só dessa vez, tá? Não vão acostumando com esse negócio de imprimir aí, que não é sempre. Vou mostrar pra vocês, então, aqui como é que é, tá? Vou virar aqui, ó. Estão vendo os mapinhas? Então, vocês vão ter que fazer a classificação deles. Como é que é a classificação? Ali vocês vão olhar o desenho e vocês têm ali, ó, América anglo-saxônica, né? O que tá em verde é América, daí tá separado. A América do Norte, a América Latina, a América do Sul e a América Central. Lembrando vocês, o México, ele faz parte da América do Norte. Então, quando vocês escutam nos jornais, norte-americano. Não, gente, não existe norte-americano. Existem os estadunidenses. Quem nasce nos Estados Unidos não é norte-americano, não é americano. Ele é estadunidense. Americano, todos nós somos. Seja do norte, seja do centro, seja do sul. Nós somos sul-americanos. Americanos, se eu disser que eu sou americana, é porque eu sou. Eu nasci aqui, nesse continente, vocês também. Então, quem nasce nos Estados Unidos é estadunidense, tá? Eles fizeram a apropriação do termo América, que não é legal, tá, pessoal? E a gente foi deixando isso acontecer. Então, quando a gente fala de norte-americano, a gente tá falando quem nasce no Canadá, quem nasce nos Estados Unidos, quem nasce no México, tá? Então, o mexicano é norte, né? Nortista, ele é norte-americano, tá? Ele faz parte da América do Norte em termos territoriais, em termos de questão climática, tá? Em termos de questão de vegetação, né? Ele tem essa característica, mas ele não faz parte, por exemplo, da América anglo-saxônica. Ele faz parte da América Latina, né? Por quê? Pela cultura, o México foi colonizado por espanhóis, o México fala espanhol, o México é um país em desenvolvimento, então, culturalmente, ele faz parte, então, da América Latina, tá? Então, vocês vão classificar. O mais fácil de achar, óbvio, né? América Central. Então, vocês já vão ali, ó. Vocês têm a bolinha, né? O 4, América Central. Então, eu já achei aqui o último, né? Já coloca lá, então já sabe que tem que terminar em 4. Tá, pessoal? Então, vocês vão fazer a sequência. O segundo é um exercício que vocês têm que marcar uma das opções, né? Entre A, B, C, D. O outro também fala sobre a diversidade, né? Da questão natural. Aí fala mais um sobre questões linguísticas, tá? E aí são exercícios bem tranquilos para vocês fazerem, tá? Não tem nada de diferente, vocês vão encontrar tudo no texto, na explicação que a professora deu aqui. Então tá bem tranquilo. Ok? Semana que vem vocês vão ter
continuação, então, do conteúdo da América, né? A gente vai ficar um tempo grande aí conversando sobre a América, tá? Então, a gente vai estudar também essas divisões, os países, as capitais, as economias, né? Vou trabalhar por divisões, tá? Vou dar mais uma abordagem ampla ainda do continente inteiro e depois eu vou trabalhar por regiões. Lembram? Regionalizar, dividir para administrar, dividir para estudar, dividir, né? Torna mais fácil, torna mais compreensível as análises. Ok, pessoal? Beijo, tchau, se cuidem, fiquem em casa, tá? Bom descanso e bons estudos.